Henrique, veja só esse quadro. O menino está causando rebuliços na vila. Pois é verdade, Marco, mas é claro, ele tem um cachorrinho, digo, um cavalinho, e tá atirando pra cima, olha só que imprudência. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro Iconic Spot. Esse quadro a gente vai trazer as nossas referências, né, artistas que a gente admira e que a gente queria compartilhar com vocês de alguma forma. Nesse primeiro episódio aqui a gente vai trazer o Walter Tulp, que é um artista holandês fantástico, né, que é uma das minhas principais referências hoje em dia. Valtinho Tulipa. Valtão Tulipa. Valtão Tulipa. Com certeza, né? E como o Marco acabou de falar, assim, acho que a gente tá muito feliz de começar esse quadro, porque a nossa intenção aqui, a principal intenção realmente é trazer mais referências pra vocês, assim, inspirar vocês a aprender com outros artistas, enquanto a gente também, eu e o Marco, a gente aprende com esses artistas, né, Marco? O principal ponto do Walter é que ele gosta de contar histórias, né? Essa é a frase dele, né? Eu conto histórias. Que cada desenho que ele faz, cada personagem que ele cria, ele tenta passar uma história de certa forma, né? E é legal de ver que, como ele mesmo diz, né, que cada elemento da peça que ele faz, ele tem que colaborar pra narrativa de alguma maneira. E eu acho isso muito bacana, porque muitas vezes eu acho que a gente faz uma ilustração e a gente coloca elementos sem nem pensar o porquê eles estão aí, né? Lógico que é importante a gente fazer coisas que a gente gosta no meio da ilustração, mas é importante entender a função disso. Eu acho que isso é um aprendizado que a gente pode ter com o Walter, né, cara? Então, só um background da história do Walter. Ele é holandês, né, como a gente já disse, e ele é formado pela Willem... Ixi, agora fodeu. Willem de Koonen. Willem de Koonen Art Academy. E ele é freelancer desde 2001. E é interessante que ele começou como caricaturista, é isso mesmo? Caricaturista, isso. Ele sempre fez personagens, só que ele, no início da carreira dele, acho que a produção mais recorrente que ele recebia era de caricatura, né? E livros infantis também, é uma coisa interessante da carreira dele. E hoje, né, principalmente a parte que eu mais gosto seria a parte de character design, né? Que ele desenvolve vários personagens pra curtas, pra filmes, pra animações. Ele não tem digamos assim, muito foco, né? Na área que ele trabalha, mas ele faz de tudo um pouquinho, mas a área que eu acho mais interessante, com certeza, é de character design. Bom, vamos falar então um pouquinho das artes dele? Isso. A gente separou algumas artes, e a primeira que a gente gostaria de compartilhar com vocês seria essa aqui, a Birdman, né? Ah, essa é linda! É sensacional. É bacana que a gente já percebe nesse primeiro desenho essa questão de narrativa, né, e de histórias que o personagem conta sem precisar escrever nada do lado, né? É fantástico, assim, o que eu sinto é que o senhor, ele tá muito melancólico, eu diria, assim, como se fosse realmente no final da vida dele, e parece que os pombos são os únicos amigos dele. Sim. Né? E isso é muito forte pra mim. Acho que essa questão da história que o Walter, ele foca, é muito visível nos trabalhos dele, né? Tirando que essas pombas estão maravilhosas, né? Sim. Ele usa shapes muito fortes, né? Bem marcantes pra marcar as pombas, né? Você percebe pela silhueta delas. Cada pombinha ali também parece que ela já tá contando alguma história. Tem uma personalidade. Delas estarem todas gordinhas, já de alimentadas, já meio que dá a entender que esse velhinho sempre frequenta a praça, né? Alguma coisa assim. A praça, né? E eu sinto que ele tem um traço muito característico de quem faz caricatura. De quem faz caricatura. Que é basicamente o fato da desproporção proposital das coisas. Então a mão dele é muito grande. Você pega a perna, ela é pequena em relação ao corpo, né? Mas isso não incomoda, porque é uma estética própria muito interessante. E aí ele usa uma proporção interessante também. Eu acho que também respeita a pose dele, né? Eu imagino que os shapes que ele usa e as proporções pra descrever esse velhinho, elas estão muito interessantes pra pose também, né? Elas auxiliam a pose. Que eu imagino que talvez esse velhinho de pé talvez não seja a melhor proporção, né? Não é, ele tá cansado. Ele tinha que estar sentado, ele Exato. tem que estar cansado, cara. Muito bacana. Perfeito. Vamos tocar então, tem aqui esse sketch que... esse sketch é ótimo. Ele fez pra uma aula sobre gravidade, né? Não é necessariamente uma aula, né? Ele tem algumas dicas lá no Behance dele, né? A gente vai deixar linkado aqui no post, que seria pequenas dicas sobre como melhorar os seus desenhos em certos pontos, né? E esse sketch em específico são pra auxiliar você a entender melhor a gravidade, né? Então, nada melhor do que um personagem com uma
com massas muito bem definidas, né? Muito grandes. Exatamente. E eu acho muito interessante como ele consegue colocar toda a informação importante num bloco pequeno, que é basicamente o rosto do personagem ali, e todo o resto essa massa que te intimida, né? Eu acho que entra um pouco naquela questão do contraste, né? Eu acho que o contraste nesse tipo de trabalho mais cartoonizado é essencial, né? Então você pega o tamanho da mochila dele em relação ao corpo dele, então você já imagina o tamanho dele, né? Legal? Eu acho que tanto a cadeira quanto a mochila, elas ajudam a gente a entender qual que é a real proporção das coisas. A dimensão, né? E ele faz isso brilhantemente também, colocando mais detalhes nas regiões de interesse da peça, né? Então a gente pode perceber que ele não ficou enchendo de detalhe a camiseta dele, por exemplo, né? Então a camiseta dele é uma área quase sem detalhe nenhum, enquanto o rosto dele, o milkshake e as partes que ele quer chamar mais atenção, como o banquinho, elas estão um pouquinho mais detalhadas, né? Elas têm mais informação. Isso é uma coisa muito interessante também. Totalmente. Outra coisa que eu achei muito interessante da mochila, a mochila tá pressionando a carne dele, ó. Porque tá apertando, né? Tá apertando ele. Né? É muito bom. Eu adoro essa ilustração. Vamos pra próxima. Essa eu adoro. Eu adoro porque ela é uma personagem que existe. Eu acho que é isso, sabe? Porque eu lembro, onde eu morava, que tinha uma mulher que ela ia todo dia pro mercado e era essa mulher. Sim. Sabe? Quando eu vi na hora, comecei a rir, por isso que eu queria tanto falar sobre essa arte, né? Porque eu acho que esse é um dos papéis também do artista e uma das intenções do Walter fazer algo que seja acreditável, por mais absurdo que seja. Sim, né? São caricaturas da realidade, né? Eu acho que é que nem o Henrique disse, né? Uma das funções do character artist seria de você desenvolver personagens que são críveis, né? Mesmo que eles sejam super estilizados, a gente olha pra essa personagem e a gente identifica ela, né? Todo mundo conhece uma personagem parecida com essa. E também, da mesma forma que a gente viu no desenho anterior, a gente consegue ter a dimensão e sentir o peso da personagem e das sacolas, né? Nesse caso. Só com um shape simples, né? Muito bacana. Tem gente que faz compra do mês, tem gente que faz compra pro ano, né? É fantástico esse desenho. Pro Apocalipse. Fantástico. E eu adoro o shape dela. Nossa, ela é um triângulo, basicamente. Ela é um sino. Isso é uma coisa recorrente nas artes do Walter, né? Ele usa muito desses shapes triangulares, né? Dessas formas mais simplificadas. Você pode até reparar em outros desenhos dele que ele usa isso como forma até de composição, né? Os triângulos, que eu acho que o Frank Frazetta também usava bastante. Ele também aplica nas artes dele isso aí. Com certeza. Tem essa arte desse mendigo aqui, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando, sabe? Aliás, o shape é bem parecido, que ele é um triângulo. Ele parece Exatamente. um macho, né? E ele também conta uma história fantástica, né? E é aquela história do Walter, né? Todo elemento faz parte da narrativa, né? A gente sabe que provavelmente ele é um mendigo, um morador de rua. Ele tá com a caminha dele aqui atrás da mochila, olhando pra uma bebida, né? É uma imagem muito forte, né? Mesmo que cartoonizada, ela tem um impacto muito forte em mim ainda. Sim, com certeza. Bom, vamos mostrar então uma coisa mais coloridinha aqui, ó. Mas não é só porque é de pirata não, tá? É sim. Mas é que... Tá bom, Marco. Vai, fala pra todo mundo. Não, que tem é que ter pirata, né? Se não fosse pirata, não seria o Henrique. Mas essa obra aqui faz parte de um projeto chamado Piet and the Piraten, em holandês, né? Que é Peter e os Piratas. E eu achei linda, porque mostra um outro lado do Walter, né? O lado de pintura, de ilustração, que eu acho fantástico. E de ilustração infantil, né? Que recorre ao começo da carreira dele, né? Que é onde ele produziu muito desse tipo de conteúdo. E essa obra em específico, ela prova o quão competente ele é em fazer isso, né? Eu devo dizer que eu adoro a história dessa peça, né? De ter um menininho brincando de malabares ali em cima do poste, enquanto um pirata olha pra baixo. E as cores, assim, mostra que é um lugar que ele é pacífico, sabe? Um lugar super tranquilo. Que tá tudo bem, sabe? Eu acho que a luz ambiente ajuda a contar essa história de que eles estão num momento pacato. A luz ambiente, sabe? E as cores, né? Exatamente. Só que em contraposição, eu sinto que esse lugar à noite deve ser o lugar preferido dos boêmios, né? Você pode ver que no chão tem uma garrafinha quebrada, né? Comida no chão, eu sinto que... as laranjas. Exatamente. Isso que eu acho tão fascinante sobre arte, cara, especialmente ilustração, que você pode contar a história de um lugar em diversos momentos, né? Então, essa bebida, ela tá contando a história de ontem, de repente, não de agora. Então, é como se diferentes tempos conversassem na mesma obra, né? É fantástico, Rick, essa sua interpretação. Muito legal. E legal. É o que a gente tava falando, né? Isso é recorrente. Se vocês visitarem o Tumblr dele, o Behance, vocês vão perceber que
todos os personagens possuem certos elementos que contam esse tipo de história, né? Eles contam uma narrativa de ontem, né? Digamos assim. Uma coisa que todos os elementos têm história, né? De certa forma. Isso é muito bacana, cara. Eu queria falar um pouquinho desse turnover aqui que ele fez dessa menina, que eu achei tão bacana, principalmente por causa do gesture drawing dele, que aqui ele prova que ele é um mestre nisso, né? Porque ele primeiro, que ele fez um personagem posado numa pose que não é tão comum, uma pose muito bacana, aliás, né? Que diz muito sobre a personalidade da menina, né? A gente consegue ver que ela é meio tímida, né? Meio inocente até, de repente. E, ao mesmo tempo, ele fez isso girando 360, ou seja, ele é um samurai do gesture drawing. Né? Sim, essa personagem funciona em essa pose funciona em todos os ângulos, né, cara? É isso que é sensacional. Esse gesture é um gesture em 360, né? É difícil a gente ver isso. É, né? Fala pra vocês, você sabe de gesture? Então faz 360 isso agora. Exato. Porque um personagem, não necessariamente que um personagem funciona em certa pose, em certo ângulo, ele vai funcionar, por exemplo, de costas, né? E nesse desenho ele prova que ele consegue fazer essa pose, esse gesture funcionar de costas também, né? E cá entre nós, né, Marco? Isso não é à toa. Se você entra no Tumblr dele, você vê a quantidade de estudos que ele faz. Ele posta com uma frequência insana, né? É pra gente ver que não é por acaso, né? Não é por acaso. Nunca é por acaso, é muito esforço, gente. É só vocês acessarem o Tumblr dele que vocês vão ver o esforço que ele insere em fazer tudo isso aí. Fantástico, né? Então vamos comentar sobre uma série de desenhos dele, que também é uma característica bacana, né? Ele tem várias séries de desenhos, né? Então ele pega um tema, por exemplo, Guitarristas, né? Que é a série que a gente vai comentar agora, e destrincha, né? Faz várias homenagens, vários desenhos seguindo essa temática, né? Então, no caso, a gente tá mostrando aqui pra vocês a série de Guitarristas dele, né? Ah, linda, linda, linda. Então essa série começa já com um desenho que é a capa do curso que ele vai dar no Schoolism, né? Que eu tenho certeza que vai ser fantástico. E é um dos meus sonhos, assim. Eu quero muito fazer esse curso dele, com certeza. Então a gente consegue perceber também nesse personagem toda a agressividade, né? Até um detalhe muito interessante é dele tocando a guitarra já mostrando o dedo do meio, né? Então, que legal, não tinha reparado. A gente percebe a agressividade do personagem, né? Na pose, na curvatura dele, nele rangendo os dentes enquanto toca. Então a gente consegue perceber toda a força, né, desse desenho. Isso é uma coisa sensacional. E eu acho legal que as cores contam muito aqui, né? Esse vermelho ele é muito agressivo. Eu acho que tem tudo a ver com o personagem, né? Não foi por acaso que esse vermelho tá aí. Não, e a gente vai perceber também, até nesse próximo desenho, que já é uma coisa mais contida, né? Então, exato, é o que o Henrique comentou. A cor também já conta muito, né? Esse azul não tá aí à toa, né? Ele não é, ele obviamente é literal, né? Pelo blues e tal, mas ele tá ali numa paz, um struggle meio em paz, né? Que é o blues, né? É uma canção um pouco mais melancólica, né? Como eu posso descrever? No momento que os holandeses chamam de Hazalar. Que é basicamente você está num lugar que tá tudo muito aconchegante, é um momento gostoso, a luz tá baixa, a música tá boa, sabe? Mas chega quase a depressão também, né, de certa forma. É o blues, meu amigo. Exato. Agora esse próximo já tá no meio termo entre o roqueiro louco e o blues, né? Sim, como é que chama essa... É tipo um flamenco, né? É um flamenco, Eu acho que seria isso mesmo. Cara, esse violão espanhol é lindo. Olha a mão dele. A mão dele. A gente percebe a mão... Só de olhar pra mão, a gente percebe esse somzinho que vai tocar agora. Uma coisa meio Gibbs Kings, né? E ele consegue passar isso no desenho, que lindo. Isso, e os shapes, né? Você percebe algo mais... elegante, né, e agressivo de certa forma, né? Eu acho que é realmente... Cara, não tem o que a gente tentar descrever com palavras o que a gente pode ver, pra né? Fora. Sim. É um charme meio agressivo, né? Então, os pés bem pontiagudos, né, e formas elegância. Bem finas, né, olha no calcanhar cadeira, né? dele. Isso, a cadeira entortando, né, de tão fina que tá. É demais esse desenho, cara. Muito bom. Tem várias outras peças que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. E tem uma coisa que eu queria citar, é que assim, esse é um projeto, né? Ele pegou um tema e fez várias obras. E como é importante a gente ter um projeto bom, né, Marco? E se você for no Behance dele, esse trabalho ganhou destaque no Behance. E eu tenho certeza que se ele fizesse só o guitarrista, ele não ganharia destaque. A obra é linda, mas obras maravilhosas todas juntas, elas tem a força de um projeto, e um projeto tem a força de um destaque. Eu acho que é legal falar isso. Né? Eu acho que essa é uma das lições que a gente pode tirar desse vídeo, né, Henrique?
Que realmente eu vou até tomar pra mim isso e tentar começar um projeto assim. Olha possível. a bronquinha. Com certeza, gente. E aí, Michael, vamos pensar então, o que a gente pode tirar, né, do Walter. Walter tem esse trabalho maravilhoso, é um deleite pra mim olhar o trabalho dele. Eu acho que a principal lição que eu tiro com ele, além dessa que você acabou de comentar, de realmente projetos são importantes, é de que cada elemento tem que ter uma função, sabe? Eu acho que o que eu tiro desse nosso primeiro spot é cada elemento tem que ter uma função na arte. Sim. Eu tirei também algumas coisas que... acho que até você vinha comentando sobre o meu trabalho, né, Henrique? Sobre contraste também. Contraste de formas, né? Que a gente comentou lá no comecinho do vídeo. Contraste de formas sugerem muito a dimensão do personagem, a dimensão da cena em si. Então... contraste e simplificação de formas também, eu acho que ele é realmente um mestre nisso, né? Demais, demais. Você tinha comentado das referências dele, você sabe quais são as referências dele, mano? Cara, eu acho isso muito interessante no Walter, porque as referências que ele comenta, né, são referências clássicas, são pintores clássicos, né? No caso, ele comentou, eu acho que eu li numa entrevista dele, que ele é fã do John Singer Sargent, sabe? Que eu acho que a maioria conhece, que é um dos maiores pintores de todos os tempos, né? E além dele, alguns pintores holandeses impressionistas. Então isso é muito bacana, que a gente percebe em alguns trabalhos dele essa referência desses pintores impressionistas nas cores, né? Então a gente percebe até, vou mostrar aqui pra vocês, que em alguns cenários ele usa e abusa de cores um pouco mais impressionistas, que é uma ótima referência dele, né? Ah, e é lindo, é lindo, é lindo. Então, além de tudo isso, o cara é um mestre das cores, né? Então, acho que fica aí uma ótima referência pra vocês. Poxa, Valtinho, para de ser demais. Me dá um abraço, Valtinho. Para de ser demais, Valtinho, para! Então... acho que é isso, pessoal. A gente vai deixar os links para vocês seguirem o Walter em todas as redes sociais. Uma dica muito bacana seria o Facebook dele, que vocês podem seguir, que ele sempre posta artistas interessantes, né? Não necessariamente que são referências para ele, mas ele sempre faz um shout-out de um artista diferente, quase todos os dias. Então, se vocês puderem seguir ele no Facebook e nas outras redes sociais, eu acho que ele ia gostar bastante, e vocês com certeza vão aprender muito. Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro Iconic Spot. Foi um prazer enorme falar do Walter Tulp, ok, falei certo agora, porque ele é um artista que a gente admira demais, e eu tenho certeza que vários outros artistas vão surgir aí pra gente prestar essas homenagens pra quem merece, pessoas que a gente queria realmente abraçar pessoalmente e dar um biscoitinho de cebola e alho, né, Marcos? E é isso, pessoal, um abraço, até a próxima. Até mais, meus queridos!